Olá, meu ser de luz, tudo bem com a gente? Como é que estamos? Estamos bem, graças ao nosso Deus Jesus! A aula de hoje é muito especial, é muito laboriosa, é uma labuta que é da labuta mesmo. Bem-vindos ao meu canal Luz Quântica, Videbs, Diagnósticos. Eu me chamo Pedro Vic Lucas Bonfim, sou tecnólogo em gestão pública e especialista em psicologia e MBA em administração de negócios. Eu sou o seu coach educacional e aqui vai um tema para você refletir a respeito. O tema de hoje é a fadiga do saber, o sujeito entre a demanda do outro, do grande outro, e a falta do ser. A distinção entre necessidade, demanda e desejo. Primeiro tópico. O estresse intelectual nasce quando o sujeito confunde a necessidade da sobrevivência, salário, que você está tendo um retorno, com a demanda infinita do outro, metas, prazos, exigência. Isso daí tem a ver com sua psicologia organizacional do seu trabalho. Como você pragmatiza como você coloca em praxis a prática, porque praxis é prática, a prática do trabalho, no seu ambiente de trabalho. E como você faz a cultura organizacional do seu trabalho. Entendeu bem? O manejo clínico busca isolar o desejo do sujeito, que costuma estar soterrado por tem que fazer, tem que trabalhar mais, tem que se exigir mais, um outro sempre pede para você ser competitivo mais, muito mais competitivo, que dê muito mais suor, que você trabalhe. Um outro que sempre quer que você esteja criando prazer de viver, prazer de vencer, prazer de superar, prazer de conquistar, prazer de amar, prazer de barrar, prazer de limitar, prazer de ter hora para tudo, hora para perdoar, hora para agraciar, hora para bem dizer, e essas horas são do Kairos e não do Cronos. A hora do Kairos é a queda do sujeito como suposto saber. O intelectual sofre por acreditar que deve encarnar o saber total. Ou seja, o intelectual, no caso nós intelectuais, a gente sofre por não saber de tudo ou saber de nada ou saber que só sei que nada sei. Na clínica, trabalha-se para que o sujeito aceite sua própria douta ignorância. Olha só, douta ignorância entre aspas. Ao deixar ser o suporte do saber para o outro, o grande outro, o peso da performance diminui. Você coloca o peso nesse aqui, ó, que é maior que você descarrega nele, você vai descarregando no Senhor, você vai pedindo ao Senhor sabedoria para como trabalhar na sua ética, da sua labuta, com dinamismo. 3. O enfrentamento do ideal do eu, o grande I am. O estresse é a distância entre o eu ideal, quem eu gostaria de ser, produtivo, brilhante, e o ideal do eu, o olhar do outro que me julga. O manejo foca em reduzir a tirania desse olhar avaliador que exige perfeição constante. Vai ter dias que a gente vai se sentir cansado. Por exemplo, hoje é quarta-feira, 4 de março. Chegamos no meio da semana, estamos cansados, mas estamos trabalhando. É preciso trabalhar, é preciso diagnosticar o estresse do trabalho, é preciso diagnosticar, colocar um limite, é preciso colocar uma pausa, é preciso colocar um nobo romeano de real. E esse real aqui, para um nobo romeano, não existe cansaço para quem trabalha com prazer e amor. Alienação, aí que tá, ó, alienação e a separação. O trabalho intelectual muitas vezes aliena o sujeito no discurso da empresa ou da academia. Aqui na Luz Quântica. A clínica da Luz Quântica propicia separação. O momento em que o sujeito percebe que ele não é o seu cargo, nem o seu título acadêmico, nem o seu artigo publicado. De fato, estamos em busca desse aqui que é o real. E nesse real que a gente busca, a gente se labuta para dissecar o nosso coração, para a gente estar no deserto do real, como é tempo de quaresma, né? 4 de março de 2026, a gente começa a entender a lógica do sintoma e como o Saint Home vai chamando a gente para consciência do
intelecto do saber que se finda do que nada sei. Ou seja, eu sei que eu estou cansado de tanto trabalhar, de tanto produzir. Eu sei que na minha empresa, Luz Quântica, a gente tem conseguido conquistar mercado. Eu sei que quarta-feira é um dia de cansaço mesmo para todos. É um dia que a gente deve dar uma pausa, dar uma relaxada, beber um copo d'água. Mas é um dia que a gente também não pode esquecer de como manejar toda essa produção que você produziu do seu trabalho, do suor do seu trabalho, e começar a projetar no grande outro. Você começa a descarregar no grande outro. O manejo do objeto A como causa do desejo. Tá aí, ó. Tá vendo? Muitas vezes o intelectual busca um objeto de satisfação plena, o reconhecimento total, a descoberta definitiva, que não existe. Tá vendo? Não existe isso. Ó, vou repetir. O reconhecimento total. Eu não sou o melhor psicanalista, eu não sou o melhor filósofo, eu não sou o melhor escritor. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu posso dizer, a análise já ajuda a entender que o que move o trabalho é a própria falta, a falta desse reconhecimento. Eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor psicanalista do mundo, mas estou aprendendo comigo mesmo na minha clínica e não há chegada a um objetivo final exaustivo. Porque se a gente fosse trabalhar no meu livro, no primeiro escrito literário, para não cair na própria tragédia, que seria a tragicomédia, a tragédia grega e comédia grega. Seria a hora de soltar tudo. A função do corte. Sessões curtas, tempo lógico. Olha só, para o estressado, o tempo é linear e opressor, cronos. A técnica lacaniana das sessões de tempo variável introduz um tempo lógico. O corte da sessão rompe a tagarelice intelectual defensiva e obriga o sujeito a confrontar o que realmente importa, aliviando a ruminação mental. Sim, hoje é um dia de trabalhar essa ruminação mental. Se você está passando por esse quadro, que você não sabe o que fazer, está precisando de um coach educacional, você não sabe como se lidar, vem a mim, descarrega em mim. Eu estou cansado, mas mesmo assim eu dou conta. Vamos lá. A identificação ao sintoma, ou symptom. Em vez de tentar curar o cansaço como uma doença, a clínica lacaniana investiga como o sujeito pode saber fazer com o seu sintoma. Se o trabalho é uma forma de defesa, como transformá-lo em uma criação de que não destrua o corpo. Você tem que dar uma pausa, você tem que relaxar. É aquele tempo onde você sai de cena estrategicamente, lança o seu silêncio absoluto e relaxa, sem nunca ter te deixado nu ausente, entendeu? No Saint Home, o desinvestimento da imagem, o estado de espelho, o cansaço intelectual em grande parte, o cansaço de manter uma máscara de competência. Sim, no mundo neoliberal, no mundo capitalista, a gente tem que estar sempre dando melhor, porque o outro cobra de nós isso. A gente tem que estar sempre produzindo. Não pode faltar um dia de trabalho, não pode faltar um dia de escola, não pode faltar um dia de luz quântica, não pode faltar um dia de pelo amor de Deus. O manejo clínico visa desinflar a importância da imagem especular, tudo isso, do que vem do outro, permitindo que o sujeito descanse da obrigação de parecer inteligente o tempo todo, entendeu? Trabalhar demais é burrice. Chega quarta-feira, é o dia da pausa, fazer outra coisa, estudar, relaxar, adquirir outro conhecimento, ler um livro, alguma coisa que relaxe. Isso é o sintoma. O sintoma vem para que se desligue de uma cadeia sintomática que está lhe estressando, que é a autocobrança, o autocriticismo, a autoperfeccionismo, as cobranças neoliberais do mundo da concorrência, de querer ser o melhor, do estado de espelho, que quando você olha, você fica, poxa, eu produzi tudo isso em tão pouco tempo? Nossa, eu sou um gênio. Não é nada fácil, mas eu não sou essa máscara de gênio. Eu não sou o que a imagem quer dizer para você, meu querido ser de luz. A passagem da palavra vazia à palavra plena. Olha só que interessante que eu preparei para vocês. O intelectual estressado fala muito sobre o trabalho, mas pouco sobre si. A clínica busca transformar a palavra vazia, burocrática, teórica, defensiva, em palavra plena, onde o sujeito se implica verdadeiramente no que diz, liberando a angústia retida. A angústia retida tá gostando do meu canal? Se inscreve aí no meu canal aqui,
Luz Quântica, Videbs e Agnostic. Deixe o seu like, comente aí suas frustrações, os seus medos, as suas angústias, os seus estresses. Vamos trocar aí uma energia positiva. O limite do gozo, jouissance. Lacan nos ensina que é um prazer paradoxal no sofrimento. O gozo é essa anomalia do jouissance. O intelectual pode estar gozando do próprio esgotamento como prova de seu valor. O manejo clínico visa denunciar esse gozo mortífero para que o sujeito possa escolher o prazer da vida em vez do sacrifício ao trabalho. No manejo do estresse intelectual, o analista não dá conselhos de gestão de tempo, mas atua como um espelho quebrado, devolvendo ao sujeito a pergunta: a quem está tentando satisfazer com esse cansaço? Eu estou tentando satisfazer calma. Acalma, se acalmar. Dá um tempo para si mesmo. Dá um tempo de curtição. A palavra vazia, onde mora o estresse. No trabalho intelectual, ou seja, correr atrás de vento, quase toda a nossa fala é vazia. O que é? A fala do eu, Moá, cheia de jargões, teorias, explicações lógicas e justificativas. É a fala de quem quer convencer o outro, ou a si mesmo, de que é competente. Autocobrança. A mentalidade, o pavio curto, os defeitos. É hora de colocar os defeitos pro lado da balança. E a balança aqui, ó, a balança esquerda, direita. O cansaço, ele é exaustivo porque é uma fala de prestação de contas. Você fala para preencher o vazio, para manter a imagem de intelectual, mas nada do que você diz toca a sua verdade no seu desejo. É o discurso do deveria, do tenho que. Eu deveria ou tenho que? Cabe a você. Você que está sendo analisado, você que se põe a perguntar se você deveria ou se você tem que trabalhar para não saturar ou trabalhar até saturar e descansar. A palavra plena, onde mora a cura. A palavra plena é aquela que produz um efeito de verdade, tá vendo? Eu criei. Isso daí foi luz. O que é? Quando o sujeito diz algo que surpreende. Não é uma palestra, não é um desabafo, uma descoberta que reorganiza o passado e abre o futuro. É simplesmente não se deixar gozar pelo gozo desse gozo. Esse gozo que estagna em flow. Esse gozo que já passou. Esse gozo que virou uma angústia. Esse gozo que não virou em como carga libidinal, algo que você tenha que jogar para fora. Não é nada disso, é algo preservatório da espécie. Nós temos que nos preservar. Nossa espécie tem que estar preservada, porque a gente quer manter a imagem, a nossa imagem, a autoimagem, a imagem da empresa e não complicar as coisas. E eu tenho que passar a imagem do intelectual que sabe tudo, que não sabe de nada. Porque, para isso, eu me pergunto, eu sei de alguma coisa ou só sei que nada sei, como diz Sócrates? Bem, socraticamente eu só sei que sei de alguma coisa que é um mero de um nada, é uma aparência de o que sei. E sabendo do que eu não sei, eu vou até no meu limite, do meu não saber, ou seja, da minha ignorância, para saber. A gente só sabe sabendo. A preocupação de um dia com a energia astral de um dia especificamente. Por exemplo, hoje, quarta-feira, eu estou exausto. Sabe o que é exausto intelectualmente? Estou exausto, cansado. Preciso de um abraço, preciso de um elogio. É tudo isso que eu precisava, um elogio, um abraço, uma voz do céu, Jesus, falando: filho, calma, faz o teu trabalho e descansa. Vá mais devagar, por favor, filho. Você está num frenesi de trabalho, porque você gostou da sua obra de trabalho. Aí, nosso pai aqui, Jesus, diz assim: filho, te aquieta, não tem nada a ver com abominações pecaminosas, não tem nada a ver com culturas, seitas, coisas oriundas do que vem da terra, ou seja, o estresse psicossomático, mas tem a ver com o descanso pleno da palavra plena, onde mora a cura.
O efeito de verdade, vamos ver, é o que o sujeito surpreende. Surpreendendo, por exemplo, estou exausto, não aguento mais. A sensação, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, velho, dá vontade de espernear, velho. Sabe aquele momento em que você para de citar os autores ou explicar o processo de, na verdade, eu sinto que estou fazendo tudo isso só para não decepcionar meu pai, ou eu odeio esse projeto, mas tenho medo de ser esquecido de parar? Isso é a palavra plena. Como a palavra plena maneja o estresse intelectual? Vamos rever. Olha só, eu odeio esse projeto. Nessa playlist aqui. Eu odeio esse projeto, mas tenho medo de ser esquecido se parar. Isso é a palavra plena. A quebra do discurso teórico. O analista não quer saber o que você acha sobre o estresse, mas o que você sente na carne. A palavra plena surge quando você abandona o personagem especialista e assume o lugar de sujeito. Sujeito, homem e especialista no assunto. Mas aí é que a gente precisa do analista. Que é, no caso, eu vou ser meu ser de luz, que vai me dar a implicação da subjetivização. Olha só, minha subjetividade, um eu exausto, um eu cansadérrimo, um eu que não pestaneja. A implicação subjetiva na palavra vazia, o culpado é o chefe, tá vendo? O CEO, o presidente, o fundador, o professor, o culpado sou eu, que estou trabalhando demais. O mercado é a economia, que não está dando resultado. Na palavra plena você diz, eu escolhi esse peso. No momento em que você se implica, o peso deixa de ser um destino fatal e passa a ser uma escolha. Devo eu estar me sacrificando todo dia para ter reconhecimento público? O que devolve a você o poder de mudar. O alívio de eu dizer, entre aspas, a palavra plena tem um efeito catártico, dizer a verdade sobre o próprio desejo. O meu desejo não tem nada a ver com a realidade física, tem a ver com a realidade do espaço mental. Tomar um banho de praia, tomar uma água de coco, isso seria prazer de que retornaria para mim. Tomar um gole de Coca-Cola bem gelada seria perfeito para mim. Aí eu te faço a pergunta e te coloco como neurótico, analista. O que o seu método, o seu modelo de objeto A está precisando enriquecer? Olha só, sem as máscaras da erudição, dizer a verdade sobre o próprio desejo. Eu não falei a verdade? Eu tô afim de tomar uma Coca-Cola, tomar água de coco, beber água. Tô gastando muita saliva e tá me dando muita máscara de erudição, coisa que eu não sou erudito. Descarrega a tensão psíquica, toda essa confusão, essa anomalia, essa psicologia abnormal que você traz para clínicas, que você traz ao meu consultório, que o intelecto tenta segurar sozinho. Dica do automanejo. Se você se sentir exausto, como eu, tente escrever ou falar sozinho, mas sem usar termos técnicos ou lógicos. Se você se estiver dizendo o fluxo do trabalho está com um gargalo operacional, isso é palavra vazia. Tente dizer, eu estou com medo de não dar conta e me sinto pequeno diante dessa tarefa. A palavra plena é menos elegante que a intelectual, mas é a única que descansa a alma. O que significa a palavra plena? Eu vou repetir, ó. A palavra plena é menos elegante que a intelectual. Você não precisa estar sempre competindo, você não precisa estar sempre assistindo filme, você não precisa estar sempre saturando. Se você chega num extremo, num oposto, é a palavra que descansa a alma. Você deve fazer exatamente o oposto. Uma caminhada, beber água gelada, uma Coca-Cola, uma água de coco. Aí sim, faz sentido para você o que é a nutrição, o que o seu corpo, o seu biofield está pedindo para você. Entendeu bem? Agora vamos lá. Vamos lá. A armadilha da performance. No trabalho você precisa de uma fala sem falhas, blindada e técnica. Isso é um esforço de sustentação da imagem que consome mais energia do que o raciocínio em si. O cansaço é o peso de carregar um personagem que sabe tudo, enquanto o seu sujeito real está sufocado por trás dessa armadura de palavras. Como manejar isso sem quebrar
entre aspas, no trabalho. A estratégia lacaniana não é abandonar a palavra vazia, o que não faz sentido para você, o que está lhe dando estresse. Você precisa dela para sobreviver no mercado, mas sim não se identificar com ela, ou seja, transmutar, ressignificar o que é cansaço. Tratar o cansaço como algo de luz também. Como tempo kairos, o tempo de luz. A máscara consciente. Entenda que o seu discurso técnico é uma ferramenta, uma vestimenta. O estresse diminui quando você diz para si mesmo: agora vou vestir a máscara do especialista para essa reunião, em vez de acreditar que você é aquela máscara. Você não é a máscara do especialista. Você não é a máscara desse especialista que vem a você como objeto a mais de gozar, que é um surrealismo, é uma subjetividade, é um realismo subjetivo. Você está passando pelo processo e esse processo vai dar um gargalo para você, que é um gargalo que vai melhorar a sua homeostase, como você se equilibra nas coisas. Então você cria um espaço, e esse espaço, quando está muito pequeno, é porque o espaço do objeto A está saturando de tanto ôntico para o seu ontológico. E quando o seu ontológico está começando a sentir na sua sombra, que é o seu inconsciente, o seu estado emocional, o seu ego aqui, neuropsicologicamente falando, o seu cerebelo, você está precisando descansar, se preocupar. Isso é o manejo da clínica lacaniana. Isso é o manejo da palavra plena, a palavra de sabedoria. Isso é o manejo da palavra do que vem do Saint Home. Isso é a palavra plena que vem da palavra saudável. Busque estar saudável. É sobre o que a gente está tratando na aula de hoje, que vai ser mais breve do que você pensa. Cria espaço de escritura selvagem. Olha só, tem um caderno no momento onde você pode destruir a lógica. Se a lógica está te levando um caminho de saturação, de desequilíbrio, escreva sem gramática, sem referência bibliográfica, sem a pressão de ser inteligente. Deixe sua palavra plena sair onde o grande outro, o chefe, você, ou Saturno, ou o grande outro, o seu avô, ou seu pai, alguma coisa assim do tipo, não possa ver. A escuta do próprio corpo. Olha só, o corpo é o lugar onde a palavra plena tenta aparecer quando a boca está fechada. Boca fechada, ó. Boquinha fechada. O intelectual costuma ser paciente, mas difícil, porque ele tenta explicar a própria análise com teorias. O progresso só acontece quando ele finalmente gagueja. Eu gaguejei? O progresso só acontece quando ele finalmente gagueja. Eu não gaguejei. Quer dizer que eu não consegui alcançar o sucesso. Graças a Deus. Gaguejei? Dissimulei. A hora da gagueira. Em análise ou no seu discurso privado, force-se a falar sem planejar a frase. O intelectual odeia gaguejar, mas é na gagueja que a palavra plena escapa da censura do estresse. Desinvestir da imagem do expert. Bem, eu vou voltar aqui, ó, na aula aqui que eu elaborei. Peraí, só um momento, só um instante. A fadiga do saber é quando o analista está cansado de estar na fenomenologia intrapsíquica da sua mente exaustiva, da sua mente tumultuosa, de ver um turbilhão de pensamentos, o sujeito está exausto. O sujeito entre a demanda do outro, a cobrança da empresa e a falta no ser. A falta no ser significa essa falta. O que a falta está lhe pedindo? A falta está lhe pedindo para descansar, relaxar, beber água, tomar água de coco, Coca-Cola. Entendeu bem? Então, vamos ficando por aqui, meus amigos. Eu me chamo Pedro Victor Lucas Bonfim. Espero ter gostado da aula. Espero que você encontre aí na fadiga do saber, quando você estiver extrapolado de trabalho, o sujeito, a verdade, o fluxo da consciência infinita entre demanda, o inconsciente, demanda do grande outro, e a falta no ser. O que é a falta no ser? É a implicação da alegria, algo que está no real, algo de novidade. E essa novidade
pode ser uma surpresa inesperada, pode ser um alento, pode ser uma desconstrução, pode ser uma reconstrução, pode ser uma edição, pode ser qualquer ação produtiva de sentido no ser, esse ser maior, esse ser com S maior, que esse ser significa Deus, ou seja, Saint Home. Você não precisa, eu estou aqui na escola de construção de intelectuais, de ser intelectual, mas você precisa agir com intelectualidade, sem máscaras de intelectualidade, porque não existe essa história de máscaras. A máscara é o semblante, e o semblante é que, se o seu semblante intelectual está cansado, a fadiga do saber. Você sabe demais, você está ensinando demais, você está indo depressa demais. Por isso eu não estou te entendendo a sua técnica analista. Demais para esse canalista, Pedro Victor Lucas Bom. Entendeu? O sujeito é da demanda e o outro. A distinção entre necessidade, o que é necessário para o corpo. Água gelada, gaguejei, sucesso. Água gelada, Coca-Cola e demanda e desejo. A queda do sujeito suposto saber, tá vendo? Não existe suposto saber, existe, que é a passagem ao ato. O enfrentamento do ideal de eu, a alienação e a separação, o manejo do objeto A como causa do desejo, a função do corte, sessões curtas de tempo lógico, a identificação ao sintoma, home. Eu não estou cansado. Eu nunca fico cansado. A passagem da palavra vazia à palavra plena, o desinvestimento da imagem, o estado de espelho, o limite do gozo, jouissance. E esse limite do gozo, jouissance, é o que nos leva a trabalhar e a não ceder ao grande outro. Com a hora da gagueira, em análise, no seu tempo privado, já expliquei, desinvestir a imagem de expert, pratica com não saber, não entende nada. Localizar o gozo no cansaço, adoro estar cansado. O corte no tempo. O trabalho intelectual é infinito. Você deve impor cortes arbitrários. Não termine quando acabar o assunto. Termine quando o relógio bater a hora. Isso simula o corte da seção lacaniana e retira o caráter de missão sagrada do trabalho. A escrita fora da lei. Tem um diário onde a gramática não importa e os conceitos são proibidos. É o espaço do seu Saint Home, sua única forma de lidar com a vida. O corpo não é uma máquina de pensar. Lacan lembrava que temos um corpo, a lá Nietzscheano. Eu estou aqui na convalescença. Atividades físicas radicais e sensoriais forçam o retorno do sujeito ao real. Não ceder do seu desejo. O trabalho é a demanda do outro. Qual é o seu desejo? Se ele não aparece em nenhum momento do dia, o estresse é, na verdade, um luto pelo desejo perdido. Reduzir a tagarelice mental. A ruminação técnica é uma palavra, é uma defesa contra a angústia. Quando o pensamento acelerar, identifique. Isso é uma palavra vazia tentando me proteger de sentir algo. A ironia como ferramenta. Lacan era mestre na ironia. Aprender a rir da própria seriedade intelectual quebra a rigidez do eu ideal. Não é preciso estar sempre no idealismo alemão. Acolher a falta. O projeto nunca está perfeito. O livro nunca está completo. Aceitar a castração, o limite, é o que permite você pare de trabalhar e finalmente durma. Dormir, sonhar, cantar, relaxar. Significa isso, relaxar. Agora vamos lá. O outro, da perfeição, o pai simbólico. Muitas vezes o intelectual trabalha para um fantasma, mesmo que seu chefe esteja tranquilo. Você se sente uma cobrança interna de ser impecável, perfeccionista, detalhista, genial. O outro do mercado, o discurso capitalista. O diagnóstico, o outro, o grande outro, é um sistema que diz: você vale o que você produz, o cansaço é o resultado de tratar a si mesmo como um objeto de consumo. Você está gostando da minha produção? Você está gostando da minha clínica? Você está gostando de como eu manejo o seu sintoma, objeto A mais WhatsApp? Você chegou aqui por acaso? Você chegou aqui e está despejando sua carga energética libidinal sobre o semblante ou sobre a máscara, o boné? Não tenho mais boné. Ou sobre a minha vestimenta? Porque é assim que eu me sinto por dentro. Dessa cor. Borbulhando. O outro do saber, academia, pares, o diagnóstico, é o medo de ser desmascarado como um impostor. Você gasta 80% da sua energia
Energia se protegendo de críticas imaginadas de pessoas que muitas vezes nem estão prestando atenção. Como barrar o outro? Na psicanálise lacaniana, a saúde mental não vem de agradar o outro, mas de perceber que o outro é faltante, ou seja, o sistema é falho. Seu chefe não tem todas as respostas e a perfeição é uma ficção. Técnicas de manejo. A falta no outro. Repita para si mesmo. O outro não sabe o que quer de mim. O mercado e as empresas mudam de ideia o tempo todo. Se você tentar ser o que eles querem, você será um camaleão exausto. A escrita para ninguém produz algo deliberadamente ruim ou incompleto. Pelo amor de Deus, compre meus livros. Porque ruim ou incompleto. Aí você vê que o mundo não acaba. Isso quebra a ideia de que o outro, a penitência, o Saturno, o pai, o simbólico, é um juiz onisciente e onipotente. Corte a demanda. Quando receber uma tarefa, pergunte-se: isso é uma necessidade real ou eu estou tentando ser um bom aluno de novo? Você está sendo um bom aluno na clínica com o professor Pedro Victor Lucas Boff? Ou você está se sentindo no espelho? O intelectual tende a ser o escravo da dialética de Hegel que mencionamos antes. Ele trabalha para que o senhor, o outro, o reconheça, mas o segredo é que o senhor também depende do escravo. Ou seja, o meu senhor depende de você, o meu escravo que não para de produzir sintomas. E agora, para finalizar minha aula, libertação. A tarefa lixo, rabisque, faça uma arte. Mude, você precisa de uma ideia nova, de criatividade. Isso é o que barra o sujeito da alienação com o fantasma. Não ao fantasma da consciência, da antiga consciência, que é falsa consciência, o arrancara. Não o fantasma da juiscência, do gozo, que já está extrapolado, que já está cansado, que já está remissivo. A fadiga do saber está justamente aqui. Você não deve passar a impressão de que você é perfeito, que você tem tudo nas suas mãos, que você é o materialista dialético mais histérico do planeta. O sujeito entre a demanda do outro, histérico. Assim dizia Lacan, o histérico é o sujeito que tem uma neurose, que quer buscar uma resposta para a sua falta simbólica, que é um real que não parece ser simplesmente objeto A, que é a falta no ser. E esse a falta no ser é a aparência. A aparência de cansaço engana. E essa aula foi justamente para te explicar. Eu não estou cansado. Estou apenas começando. Ou eu nem comecei. Muito obrigado pela aula que você assistiu, pela aula que eu professei, pela aula da fadiga do saber. Me ajudou muito a desabafar o meu lado analista, de intelectual, exausto, cansado, mas liberou, me deu espaço mental, me deu abertura, ventilou minha mente, e eu aprendi que a falta, o objeto alma de gozar, existe em todos. Todos nós temos falta, não somos perfeitos. A gente peca no pensamento, a gente peca falando, a gente peca respirando, a gente peca ouvindo, a gente peca vendo. E essa falta é a falta de que a gente quer ser o melhor de todos, quando a gente não é melhor que ninguém. E ninguém é melhor que a gente. Essa é a realidade. E para Lacan, o que falta em nós? Não sei. Não sei. O que falta em você? O que falta em você? Beber água para descansar? Descansar, relaxar a cabeça? Ou simplesmente